Ai, boa tarde, meus ouvintes. Ai, boa tarde, meus ouvintes. Eu venho pedindo licença. Eu venho pedindo licença. Ai, eu quero agradecer. Ai, eu quero agradecer. Ai, a sua vossa presença. Ai, ai, a sua vossa presença. Eu sou Paulo César de Assis, sou advogado, militante aqui na cidade de Itajá, mas antes de ser advogado, eu já era cidadão itajaense, porque aqui nasci no ano de 1966, inclusive ali nas imediações da Praça Sebastião Alexandre de Freitas, cujo imóvel ainda está de pé. Lá situa-se esse imóvel, inclusive o quarto onde eu nasci. E é um motivo de muita satisfação ser cidadão itajaense. Eu aqui nasci e fiz aqui os meus primeiros anos de estudo, mas eu saí para outros locais mais desenvolvidos no ano de 1981, mais precisamente para a cidade de São José do Rio Preto, para buscar novos horizontes, para estudar. Minha mãe, que não tinha nenhum conhecimento, ela dizia: meus filhos não podem ser tal como eu, semi-analfabetos, eles devem estudar. E eu incuti aquilo na minha mente e não pensava outra coisa a não ser me formar. Fui para São José do Rio Preto, como eu disse e repito, e lá fiz o colegial, fiz cursinho, posteriormente me dirigi à cidade de Ribeirão Preto, perto de Rio Preto, e lá fiz o curso de Direito. Advoguei um período X curto, naquela cidade de Ribeirão Preto, retornei para a cidade de Itajá e depois de alguns anos, uns 4 anos, fui para a cidade de Goiânia e advoguei lá por 4 anos. Retornei para Itajá no ano 2000 e estou aqui até hoje. Advogo e, além de advogado, eu também me formei em História. E o fato de gostar muito de História, comecei a pesquisar a cidade de Itajá, os fatos, a história, as pessoas, inclusive desde criança, eu ouvia muita história a respeito da cidade de Itajá e aquilo me valeu muito nessas minhas pesquisas. Daí surgiu a ideia de um livro. E é um livro um tanto quanto grande, está em fase de acabamento, inclusive conta com aproximadamente 400 páginas, porque é um livro ilustrado com as fotografias dos acontecimentos históricos da cidade de Itajá. É um livro que começa contando a respeito da ocupação do extremo sudoeste goiano, que inclusive se deu após o fim do ciclo do ouro e os governos, tanto de Goiás quanto do governo federal, eles começaram a incentivar a pecuária, o comércio, a navegação dos rios do estado de Goiás para a criação, principalmente da pecuária. E por aqui vieram várias pessoas, principalmente do estado de Minas Gerais. E essas pessoas vieram imbuídas de construírem ali as suas fazendas, foram atraídas pelas fertilidades das nossas terras, e eles queriam construir fazendas, criar gado, enfim, se tornarem pessoas abastadas financeiramente. E para a nossa cidade, vieram mais pessoas da cidade de Campina Verde. Os nossos ancestrais, na sua maioria, vieram dessa cidade. E aqui se estabeleceram,
aqui constituíram famílias e aqui cresceram. De maneira que, junto com essas pessoas, veio um cidadão destemido, um cidadão chamado Sebastião Alexandre de Freitas, que deixou Campina Verde, mais precisamente a cidade, o povoado de Monjolinho, acompanhado da sua esposa, senhora Maria Batista Nunes, vieram para Itajá. A viagem perdurou por 2 anos, porque eles vieram perambulando por outras cidades, inclusive pararam na cidade de Inocência por um período X e lá, inclusive, cultivaram uma lavoura, uma roça de arroz, feijão, milho. Posteriormente, passaram também em Alto Tamandaré e de lá rumaram para Itajá. Foram 8 dias de viagem, de maneira que chegaram aqui no dia 27 de junho de 1927. Foram para a fazenda do senhor Miguel Rodrigues, lá trabalharam por um período. Posteriormente, veio para essa região, onde se situa a cidade de Itajá, e nessa ocasião conseguiu buscar o seu pai, o senhor Francisco Pedrosa, e a sua esposa Joana de Jesus. De maneira que, junto com seus pais, vieram também 11 filhos, 11 irmãos do senhor Manuel. Aliás, 10 irmãos, contando com ele 11 filhos do senhor Sebastião Pedrosa, aliás, Francisco Pedrosa e a senhora Joana. Por aqui adquiriram fazendas, posteriormente, inclusive essa fazenda foi partilhada entre os irmãos. E o senhor Sebastião era um sujeito à frente do seu tempo, era um sujeito de vanguarda, que pensava além do seu tempo. E aqui ele começou a desenvolver as suas atividades, inclusive no campo aí ele trabalhava com marcenaria, e por conta disso ele acabou fazendo vários serviços para várias pessoas, inclusive móveis, e inclusive para si também. E o senhor Sebastião lidava também com uma farmácia, e ali ele tinha conhecimento técnico de farmacêutico e era praticamente um médico de conhecimento prático, porque ele participava da cidade de Birigui e Andradina de congressos médicos, também em Três Lagoas, de maneira que por aqui ele vinha e empregava o seu conhecimento. Até pequenas microcirurgias ele se atrevia a fazer e fazia muitíssimo bem, de maneira que essa sua atividade fez com que ele salvasse a vida de várias pessoas. E o senhor Sebastião, como eu disse, era um sujeito que estava à frente do seu tempo, ele pensou em melhorar essa localidade e pensou na criação de uma cidade. O que ele fez? Loteou as próprias terras e contratou um engenheiro para tal fim, e esse engenheiro criou 2 praças. A primeira denominou de Praça da Matriz e foi doada à Igreja Católica. E a segunda ele dominou de Bela Vista. E ao lado dessas 2 praças, os lotes surgiram e ele foi vender esses lotes a preço módico, bastante barato para as pessoas, para os amigos, para aqueles que ele convidava para vir para essa cidade. E além da venda a preço módico, ele doou a maioria desses lotes, de maneira que o povoado surgiu. Esse povoado cresceu e com o passar dos anos, com sua influência política, com sua sabedoria, ele fez com que esse povoado se transformasse em distrito, o que se deu no dia 7 de agosto do ano de 1953. Mas, no início, esse distrito chamava-se Distrito de São João, em homenagem ao Córrego São João, que margeia a nossa cidade, e porque o senhor Sebastião Alexandre de Freitas também era devoto de São João Batista, daí porque surgiu esse nome. Mas antes disso, chamou o povoado de Fortaleza de São João, pela mesma razão, a questão do São João, e Fortaleza porque era o nome da propriedade rural do senhor Sebastião Alexandre de Freitas. Posteriormente, com o passar dos anos, ele imbuído em transformar aquele distrito em cidade por meio da Lei 2091 do ano de 1958, uma lei estadual, nós fomos alçados à condição de cidade. Itajá, Goiás, foi o nome. E a questão é muito interessante, o porquê que a nossa cidade passou-se a chamar
Itajá e não a antiga fortaleza de São João ou São João. Se deu pelo seguinte fato: quando o senhor Cilineu França, deputado estadual, e lá ele manifesta a sua apreensão, pensava-se no nome, pensava-se num segundo nome e nada lhe agradava. Diante da sua apreensão, o chefe do IBGE disse a ele: por que você não faz uma homenagem à cidade de Jataí e inverte o nome? Itajá, que é o anagrama da palavra Jataí, ou seja, Jataí de frente para trás. E ele diz no seu telex: gostei do nome, registrei. E ao final ele afirma: se vocês quiserem mudar o nome, é possível. Só que os anos passaram e até hoje a cidade denomina-se Itajá e acredito eu que ninguém tem interesse em modificar. Itajá, localizado no extremo sul de Goiás, possui uma economia agrícola diversificada. Em fevereiro de 2021, o município recebeu agricultores de São Paulo e Minas Gerais, interessados no cultivo da soja na região da Olaria da Fumaça, destacando o potencial produtivo local para essa cultura. De que muito pouco eu sei, ou nada sei, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para... Além da soja, a agricultura familiar em Itajá tem investido em outras culturas. No assentamento Nova Conquista, por exemplo, cerca de 10 famílias dedicam-se ao plantio de aproximadamente 1.000 pés de pimenta em 1 hectare, alcançando uma produção mensal de 300 quilos e gerando uma renda cerca de R$5.000 mensais. Embora não haja dados mais recentes disponíveis nos resultados, essa iniciativa reflete a diversidade e o dinamismo da produção agrícola em Itajá, abrangendo tanto as grandes culturas como a soja, quanto as produções em menor escala, como a de pimenta, hortaliças de porta, assim fortalecendo a economia local e promovendo o desenvolvimento sustentável da região de Itajá. É preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia. Meu nome é Cesária, eu moro aqui na Fumaça, estou aqui há 50 anos, mas a gente mora aqui na região desde 1970. Eu vim para cá com os meus pais, ele é da Bahia, a gente veio de Guanambi e estou aqui trabalhando. Preferi esse lugar porque eu gosto aqui muito do município de Itajá e estou aqui na Fumaça porque aqui é um lugar maravilhoso. Então preferi, escolhi aqui, o pessoal daqui sempre me ajudaram no que pôde, estou aqui batalhando. A Fumaça para mim representa tudo, porque é onde eu vivo o meu dia a dia, desde quando eu vim para cá, então tudo que eu construí foi aqui, então é só agradecer, eu só tenho agradecimento a Deus e às pessoas, porque aqui não é vizinhos, aqui é família, aqui todo mundo, para mim é como se fosse da minha própria família, um lugar bom, tranquilo, sossegado, maravilhoso, cheio de paz, aqui para mim é tudo de bom. Eu amo Itajá, Itajá mora no meu coração. A minha história é complicada, porque quando eu vim para cá, aqui onde eu estou era mato. Nessas casas aqui ali na esquina era mato. A escola era lá beirando a água, uma casa, chama Bela Vista também. Ali onde aquele barracão, onde é o Marildo, ali no armazém, era uma olaria. Para cá era uma venda caindo de taba. E eu bebia pinga lá dentro e teve muita confusão ali. Mataram muita gente ali dentro. Daqui até lá na ponte. Não tinha um palmo de capim, era tudo mato. E o mês que vem, passando fevereiro, agora eu vou fazer 40 anos que eu vivo aqui. Essa igreja aqui era mato. Foi o Antônio Limeiro e o Vitório que construiu ela, faz muitos anos.
Até quando estava construindo, veio um cara aqui atrás de um rapaz, disse que ia matar ele, que ele matou o filho dele. Eu falei, você não chega de uma vez. Não, que das vezes não é ele. Ele chegou, ele falou, parece demais, mas não é. Senão eu tinha matado o menino. Agora aqui já foi feio, agora tá bonito. Que dá esse mundão, tudo vocês viram que era puro mato. Tá com 40 e poucos anos que eu tô aqui. E tá bom. Eu não posso falar mais que eu fui o santinho daqui dentro da vila. Eu vou para o Itajá, eu saio daqui da Fumaça para ir para o Itajá depois de morto, que eu gosto daqui. Foi onde é que eu vivi muito bem. Eu já fui para todo lugar do mundo, até em Guaxupé, esse mundão tudo aí, Cuiabá, eu já andei tudo, mas o lugar que eu depitei foi aqui. Eu vou ficar aqui, eu vou sair daqui mais morto. Sei foi o que fiz, tô nem aí, eu quero viver bem. Graças a Deus eu estou bem. E hoje eu já fiz meu 70ão, eu só quero ver o menino de ouro, que ele tá trabalhando bem. Moro aqui há 44 anos, criei meus filhos aqui. Tem uma história aqui, sou da região da Fumaça. E meus filhos foram criados tudo aqui. Aí nós mudaram para cá. Aí tem muito loteamento aqui também, que é muito bom, muito lazer. Tem outro loteamento ali que era do Vitório. Aqui beirando do rio, muito bom. A Fumaça, para mim é uma história, né? A Fumaça para mim é minha história, porque meu filho foi estudado ali, ó, desde criança, agora vem os netos. Tudo ali. Para mim ali é uma história que eu tenho marcada na minha vida. Amo Itajá. Nós veio da fazenda a cavalo. Saiu cedinho, chegou tarde aqui, ó. Nós trouxe a filha para vacinar, ela tinha 1 ano. Aí a gente trouxe ela para tomar vacina aqui, nós viemos de cavalo. E eu estava grávida de 8 meses da outra. Aí nós trouxemos ela aqui, chegou aqui, um parente ofereceu uma casinha aqui nesse lugar. Aí nós compramos. Comprou uma casinha de tábua. E aí, é o lugar que nós estamos até hoje. Eu mudei para cá em 1962. A rua aqui tinha um buracão lá na avenida, tinha uma pontinha para passar, e a rua aqui tudo era de grama, pé de galinha. Em 62, nós comprou aqui, né? 65. Foi. Antes disso ele trabalhou de mercado, servente pedreiro. Servente pedreiro, ele trabalhou no mercado do Tati, que morava Português. Aqui nessa esquina do Duarte. E daí em 65 a gente comprou um comérciozinho lá na esquina. Daí nós construímos aqui em 71. 71 nós construímos aqui. Aí começou, foi passando para bazar, né? Papelaria. A papelaria, né? E terminou. Aqui nós ficamos 42 anos no comércio, na papelaria. Tem muita lembrança. A gente andava aqui, não era nem rua, né? Era trieirinho de terra. A gente sempre assistia um jogo aí, que o campo era logo ali perto. Nós gostávamos de assistir jogo na terra. Não tinha televisão na época? Não tinha televisão. Nem celular. Foi muito bom a gente lembrar que é um sonho que já ficou muito tempo. Eu tinha os discos e comprei o tape, né? Fala tape, e gravava. Aí depois quando começou a apertar assim,
Ó, eles pegaram os discos do fulano de tal lá na Goiânia. Eu falei, a gente chega aqui, né? Parei. Nunca mais gravei, não. Aí vendi, passado muitos anos, vendi os discos, o aparelho também. E esse aí era um biquinho, né? Aí o certo era aqui, na papelaria. Aí em 2006 nós vendeu e tá parado até hoje. A mudança, né? A mudança. A lembrança do tempo que nós passamos aqui, né? Foi bom. Aqui é ótimo para morar, aqui é ótimo. Eu gosto. A primeira filha nasceu aí na fazenda, morar na fazenda. De lá do Corrente, no município de Tarumã. Aí os outros dois nasceram aqui. As duas, uma menina e um menino. Aí uma casou com um bancário, ficou uns tempos aqui, foi lá para o norte, lá para São Domingos, e os outros dois ficou aqui. Aí o menino do Célio trabalha na promotoria já há muito tempo, muitos anos. É oficial de promotoria. Eu tenho muita lembrança boa. Tem os professores que eram ótimos, né? Ela sempre teve professora boa, que era a dona Vena, a Joana, Guilhermina. Teve uns professoras ótimos aqui e era muito bom. As duas estudou junto, porque a diferença de idade delas é pouca, né? Aí estudaram junto. Foi muito bom. Nossa. Aí o Duchelli veio o Duchelli também. Estudou tudo aqui. O estudo que tinha aqui na cidade, eles estudaram aqui. Eu gosto muito daqui, de morar aqui. Uma cidadinha boa, calma. Eu gosto. Não é aquela cidadezinha de terra e pouca gente, né? Hoje tem muita gente, tem mais comércio, né? Porque teve uma época que nós teve só o nosso comércio aqui. Não tinha mais nenhum. Ficou só nós. Nós tínhamos nossa papelaria e nós trabalhamos muitos anos, né, Alcídio? Só nós. E aí agora hoje tem muitos comércios, né? Melhorou. Supermercado. Na medida do possível, melhorou bem, né? Eu tenho neto, eu tenho 6 netos, eu tenho 5 bisnetos e 2 tataranetos. Cada avó é que sonha, não para de sonhar, não. Sempre tem o sonho do futuro melhor, né? É isso que eu penso, que eu espero para eles. E ser honesto, né? Ser fiel. Vamos morar aqui. Aqui, ó. Sabe aqui? A gente foi de uma família muito pobre, então dificuldade teve muita, né? Porque naquele tempo não tinha ajuda do governo, não tinha ajuda de ninguém. Era mesmo da família.
Meu pai era muito pobre, coitado, vivia na roça, né? E a roça tinha ano que dava, outro ano não dava, né? E assim, foi. A prefeitura era uma coisa assim, que pouco atendia o pessoal, né? Porque não tinha recurso, né? Você vê, naquela época que eu cheguei a entender por gente, Bastião Freitas era o prefeito, que é o que fundou a cidade, né? E ali tinha só a praça, a farmácia que era do Bastião Freitas, por lado de baixo ali da praça tinha o Joaquim Silva com a loja, do lado de cima, do outro lado da praça era o Rei Ananias, outra loja, com a lojazinha, Bastião Bento com o armazém e o Bastião Freitas com a farmácia, né? E do lado de cá, onde é o Banco do Brasil, ali tinha uma loja, era do Zequinha Caburé, mas um amigo dele que era eu já não lembro o nome dele mais, mas era o Caburé, mais um amigo dele, tinha loja ali. O centro ali, da praça, tinha o Coreto. O Coreto era o lugar de fazer festa, era o lugar de fazer leilão, mas em cima tinha um outro com tablado, né, para poder o povo da prenda subir riba. E é aquela dificuldade, né? E aí, estrada não tinha. Quando chegou o primeiro caminhão aqui, os primeiros caminhões aqui, era só aqueles 4 pneuzinhos, sabe? 4 pneus. Era um caminhãozinho focinhudo, sabe? Titico. E era assim, sabe? As estradas era tudo feito no enxadão. Eu lembro aí naquela época já começou a vir o caminhão, já tinha passado a época do Bastião Freitas, tudo. Então já era a época do Antônio Freitas. O Antônio Freitas, ele ia com os peões da prefeitura, tudo, cada um com enxadão, ia fazer estrada até lá na ponte, era no enxadão, arrancando toco, quebrando barranco, né, para poder esse caminhãozinho vir para cá, né. Chegava aí o caminhãozinho, nós rodeava tudo de roda dele, aquilo era um sucesso, hein. Aí, quando aquilo afogava, rapaz, o nego agarrava numa manivela lá na frente daquele caminhão, até que aquilo pegava, rapaz, e aquele tropelo, sabe. E aí a coisa veio andando devagar, né. Começou a surgir os primeiros pedreiros, que era o pai é o avô, o pai é avô o Nico Médio, que era filho do Antônio Freitas. Depois aí veio o Zé Bigode, Antônio Risse, essas coisas assim, começou a aparecer assim, os motoristas, né, de caminhão, que era o Antônio Risse, o Prudencio, e o Nico já era prefeito, ele fez uma casinha aqui descendo na avenida, até hoje tem essa casinha ali pro lado de cima do Sabor aqui. Eles reformaram para misturar, até que mudou, mas era que... E aí, isso aqui era um croão, rapaz. Nós morávamos ali, no canto da praça da igreja, ali não tinha igreja, ali na farmácia, ali era um cerrado, e tinha uns pés de mangava ali, era onde a turma chegava para amarrar a tropa. Dia de domingo, fim de semana, vinha fazer compra, né? E meu pai morava do lado de cá, daquela pracinha da igreja, bem na esquina ali. É onde fica aquele cara que conserta ordenha, esses tênis, nós morávamos ali. Era um cerradão cru aqui, ó, o pai fez uma gaiola ali naquela coisa, ele pegou um canguçu, pegando galinha ali, naquele lugar ali nós já pegou um canguçu ali, ficou porque canguçu fechado muito tempo.
A igreja era pro lado de cá daquela praça lá de baixo, sabe? Bem ali onde tem aquele salãozão grande ali, né? Hoje é o fundo da igreja, é o fundo daquela paróquia que fez a igreja. Eram duas meia-águas e ali os padres vinham ali, a turma reunia para cantar, fazer, rezar e tudo, né? Era ali. E aqui nessa avenida aqui, ó, descia, enxurro, tinha um buraco aí que eu vou te contar, você podia pôr 3, 4 escanas aí. Eu não acreditava que tinha jeito de tampar aquele buraco, aquela erosão que fez. Eu acho que a oportunidade de adquirir as coisas, de querer as coisas está muito boa. Hoje um farturão, ninguém passa vontade, porque fome é meio difícil da pessoa passar, porque ele come uma goiaba, ele come uma outra fruta, né? Vai vazando, né? Mas fome é difícil. Agora, a minha dificuldade foi que quando eu vim da fazenda, eu não tinha estudo nem nada, eu estudei 8 meses, já tinha escola aqui, tudo, né? Eu estudei 8 meses na escola e voltei fui trabalhar de empreita, sabe? Roçar pasto, fazer corralama, cerca de arame e tudo. Depois que eu casei, voltei para cá e montei uma marcenariazinha e fui tocando aqui lá. Fazendo a porteira, outros, né? E daquela marcenaria eu passei a mexer com a serraria e foi indo. Aí quando eu terminei aqui, mas a família não estava dando certo, eu já separei, eu fui embora para comprar fazer um jeito de trabalhar fora, né, para manter a família. Eu fui em Rio Preto, comprei um caminhão, sabe, para trabalhar aqui. Eu tinha achado um serviço em Rondônia para fazer um serviço muito grande, bom, né? Mas eu tinha que ter o caminhão. Eu fui lá, comprei um caminhão. E mandei arrumar o caminhão, tudo certinho. Quando eu levei, eu bati o caminhão. Aí eu quebrei tudo, anotou o pé. Fui para Araçatuba, fiquei 60 dias internado. Quando eu saí de lá, eu vim, fiquei 1 ano parado. Aí foi que eu montei a borracharia embaixo, comecei a trabalhar com a borracharia. Através daquela borracharia eu conseguia fazer a casa que a dona Ivone mora, porque a gente separou, mas eu nunca abandonei a família, sabe? A gente mora, que ela mora lá, né? Eu moro aqui na borracharia. E eu ampliei a borracharia. De repente eu vendi aqui lá, o São Antônio Batista resolveu vender aqui. E aqui era uma área boa de eu montar a borracharia, só que era um buracão danado, coitado, né? Eu comprei isso aqui do Antônio Batista e a prefeitura foi peleando até que tampou isso aqui, né? E aí eu montei a borracharia e fiquei com um sítiozinho aí de uns 3 alqueires. É onde eu estou sobrevivendo. A minha dificuldade passou até aqui, né? Itajá hoje é um dos lugares que eu conheço bom de morar, né? Porque eu andei muito por todo lado, mas eu voltei para Itajá porque eu achei que aqui era o lugar melhor de morar, viu? Meu nome é Marina Betiol Sanches. Eu não sou daqui, mas me considero daqui já há quase 50 e tantos anos que eu moro aqui. Eu sou do estado de São Paulo, vim para cá aos 15 anos de idade e aqui eu fiz a minha vida. Me casei, criei minhas filhas por aqui nas redondezas, porque eu não morava só aqui, morava aqui na fazenda. Aí comecei minha carreira de professora por aqui mesmo, bem jovem ainda. Trabalhei no município, trabalhei no estado. Eu trabalhei no estado 30 anos e no município eu me aposentei não por tempo de serviço, mas quando eu completei meus 60 anos, que eu queria fazer muitas outras coisas que eu não havia feito na vida por falta de tempo e por falta do trabalho. Aí me aventurei em muitas outras coisas. Eu já fiz de tudo nessa vida. Só nunca consegui fazer um menino, homem, filho homem,
que eu tenho 4 filhas, mesmo separada, que eu fiquei separada uns tempos, mas a minha vida sempre foi de muita honestidade comigo mesma. Nunca falei nos meus princípios. Quando eu me casei, eu era muito jovem. E eu já tinha feito naquela época, nem que eu sou tão velha assim, mas não existia magistério. Era escola normal, que se formava em professora, para poder adicionar as 4 primeiras séries, né, do infantil. Hoje é tudo diferente, as leis e as idades, tudo mudou. Mas naquela época eu fiz a Escola Normal de Cacilândia. E foi difícil, porque foi logo que eu casei. Eu, a dona Genedice e o Lindovan, todos os dias para Cacilândia de jipe, para poder assistir às aulas e me formar. Aí eu quis dar um tempo para mim. Falei, não vou mais estudar, não, é muito difícil. Ficar saindo da fazenda, vindo para a cidade, ou ir para outro lugar, que por aqui não tinha faculdade. Até que eu me vi necessariamente precisando de me buscar mais alguma coisa, que só aquilo não chegava. Aí eu fui fazer faculdades, fiz faculdade, era tempo integral, mas eu faltei muito, todos os semestres eu ficava de recuperação por falta, porque era em Jales. Aí foi uma vida muito difícil naquela época, eu tinha todas as minhas meninas pequenas, mas consegui. 1980, né? Então faz um tempinho já que eu passei por todas essas maiores dificuldades. Eu olhava nas pessoas e dizia assim, nossa, aquela não tem essa dificuldade que eu tenho. Deixar 4 filhas em casa pequenas e estudar. Então eu ia no início da semana e ficava segunda, terça e quarta. E na outra semana eu ia quinta, sexta e sábado. Então dava para conciliar bem as aulas. E foi aí que eu busquei. A vida não me ofereceu oportunidades assim de eu escolher o que eu queria ser. Então a vida me escolheu como professora. Não fui eu que escolhi como ser professora. Apesar de ter tido assim, o dom, né, de tudo. Gosto muito de ensinar. Eu sempre dei o meu melhor. Em tudo que eu já, assim, dentro da educação, procurei dar o meu melhor. E eu acredito que eu não dei mais porque eu não fui capaz. Mas naquele momento eu fiz tudo que era possível e realmente, no fundo do meu coração, dei tudo do meu melhor. Não sou assim de fazer pelas metades, eu fiquei doente uma época, fiquei meio que de atestado. Nem aconteceram tantos fatos que eu vou contar. Uma vida de quase 70 anos, tem muita história para contar, né? Mas eu contribuí com a cidade, contribuir com a nossa comunidade escolar. Eu acredito que eu fico muito feliz quando eu vejo, assim, muitas pessoas. Até hoje eu encontro, não, professora, tem gente que me chama de professora até hoje, né? E para mim é uma coisa assim muito importante mesmo. E eu me sinto muito grata, muito, muito, muito grata pelos adultos que falam, nossa, professora, eu não esqueço o seu jeito de dar aula, o gesto das suas mãos. Eu aprendi isso e isso com você, eu lembro disso com você. Os alunos que já estão fora, já formaram, já são até avós, lembram de mim. Então, isso, para a profissão de professora, é a coisa mais gratificante que tem. E também, quando eu trabalhei no município, trabalhei muito com criança, eu fui ao extremo, né? Do maternal ao ensino médio. Então eu tinha aulas assim, desde o pequenininho até o ensino médio. E eu prefiro sempre preferi e sempre gostei do ensino médio. Porque eu gosto de ensinar, gostava, ainda ensino um pouco quem precisa, quem me procura, mas eu gosto muito de ensinar pessoas que sabem o que querem. Então, se gostam de aprender, se querem aprender, então elas vão buscar. Não precisa identificar, menina, presta atenção aqui, vai, fica quieto. Não, eu gosto de gente que gosta de aprender. Então, para mim, é um imenso prazer ensinar quem quer. E assim, passaram-se todos os anos, trabalhei com a Adriana muito tempo, amo a Adriana,
Adriana mora aqui, ó, dentro do meu coração de verdade. E foi uma época difícil também, né, Adriana? De aprendizado, de tanta coisa. Mas foi muito bom. Me sinto uma pessoa realizada, feliz. Não tem um só dia que eu passo perto das escolas onde eu trabalhei, perto da prefeitura onde eu trabalhei, perto do Castelão. Eu abençoo. Eu falo, abençoa, Senhor, essa escola que me deu a oportunidade de eu ter a vida que eu tenho hoje, né? Com muito aprendizado que eu tive, aprendi com os alunos, aprendi com os colegas, aprendi muito na minha vida, tive muita oportunidade de aprendizado e de conviver com as pessoas. Então hoje nós temos um grupo de aposentados que eu também amo por conta disso. Enfim, foi uma coisa assim muito boa trabalhar na educação e fazer parte da história de Itajá. Porque só dessas lembranças das pessoas, às vezes eu encontro pessoas assim, jovens. Para quem foi sua primeira professora? Você. Você foi minha primeira professora. Então, eu fico muito feliz com isso também. De ter sido professora, de ter sido a primeira professora de cada... Eu de hoje, meninos formados, meninos com família, né? As moças aí tudo advogada, e tanta coisa. E eu fui a primeira professora deles. E isso me dá, assim, um prazer enorme. Foram difíceis, foram anos difíceis, foram anos trabalhados sem, assim, era dia e noite, né? Tinha aula de manhã, de tarde, de noite. A minha casa, minhas crianças ficaram assim, deixavam, mas tudo foi, Deus foi provendo todas as coisas e eu nunca parei de trabalhar até hoje. Hoje eu quero parar de trabalhar, não quero mais. É compromissos. Hoje eu quero viver minha vida, fazer o que eu gosto, e inclusive faço aquilo que eu gosto. Olha, a definição que eu tenho da cidade que eu moro, da cidade que eu vivi maior parte da minha vida, e para aqui, vou morrer aqui, não vou sair daqui, é que eu tenho Itajá como a melhor cidade do mundo, o melhor lugar para se viver. Não existe outro. Saio, gosto de passear, já viajei bastante, mas nunca é como Itajá. Eu amo Itajá. Amo. Aí eu já, de 18 anos, eu saí numa folia de reis. Assim, a folia passou na minha casa e eu falei pro dono da festa que eu tinha vontade de trabalhar na folia. E eu estava parado, que eu estava de resguardo de uma cirurgia. E aí eu acompanhei eles. Ele falou para mim, ó, tem uma caixa aí, pega a caixa e sai batendo. E eu já saí como se eu fosse folião. E aí sempre fazendo 4 vozes. Aí depois, no ano próximo, eu já comecei a trabalhar, já fui contratado para sair numa folia de reis, fazendo 4 vozes e batendo caixa. Eu trabalhei em umas 6 folias e aí já saí embaixando. E foi assim. Mas eu não tinha intenção de um dia eu ser... Não pensava que um dia eu ia ser embaixador. E Deus mandou a oportunidade para mim e eu abracei. Com muita dificuldade de arrumar componentes, mas consegui, graças a Deus. Fulião gosta muito de um cafezinho. Vamos tomar um café? Olha o cafezinho, ó. Café torrado aqui em casa. É eu que torro o café e é minha esposa que faz, mas é eu que moio também o café. Você aceitar um cafezinho comigo aqui? Eu estava em Cacilândia, cantando na hora de louvar as ofertas. Uma senhorita veio e pegou a bandeira e eu cantei para ela.
como se ela tivesse sofrendo um problema, sem eu saber. Aí, quando eu parei de cantar, quando eu paro, eu sempre gosto de sair assim para uma banda, do movimento, do barulho, para ter mais um sossego. Aí um pouco aquela mulher chegou e me perguntou se eu lembrava quando eu tinha cantado para ela. Ela, não lembro. Eu falei para ela, eu não lembro. Ela falou, pois é, eu estava com uma cólica tremenda e fui na minha casa e mijei uma pedra dos rins. E sarou na hora. Aí eu falei para ela, a hora que eu for cantar, você pega a bandeira de novo. E eu fiquei muito assim, cheio do Espírito Santo, né? Porque uma pessoa chegar e falar num trabalho seu, chegar e te contar isso, uma coisa dessa, um milagre desse, é muito bom. Meu nome é Lucas Machado Ferreira, sou nascido em Itajá em 11 de maio de 1990. Por incrível que pareça, hoje, como prefeito da cidade de Itajá, nasci nessa sala que hoje é o meu gabinete de prefeito. E há 34 anos atrás, quase 35, era o hospital onde, inclusive, eu nasci e muitas pessoas da cidade nasceram, muitas pessoas foram curadas. E desde essa época eu nasci, meu pai, minha mãe vieram para cá nos anos lá de 88 a 90, né? Vieram para cá, montaram a empresa e me criaram aqui nessa cidade. Minha mãe já era da região, né? Meus avós são nascidos aqui, família Machado, família Freitas e Borges, da minha avó. E o meu pai é família de Minas, né? E veio se encontrar aqui e construir nossa família. Eu estudei na escola pública municipal aqui de Itajá, quando fiquei maior lá para o ensino médio, que fui embora, né, estudar fora. Me formei em economia fora de Itajá e assim que me formei voltei para cá para trabalhar nessa prefeitura, né, como economista. Trabalhei aqui como secretário de Desenvolvimento Econômico nos anos de 2013 até 2014. Depois tive mais uma passagem, fui embora trabalhar em Uberlândia. E quando voltei em 2016, né, com a minha empresa, já voltei sendo escolhido para ser candidato a vice-prefeito na época. Com 23 anos, nós fomos candidatos e fui eleito vice-prefeito em 2016, para o mandato 2017-2020. Em que fui secretário aos 4 anos aqui junto com o prefeito Renes. Conseguimos construir grandes coisas para o nosso município, né? Implantei um regime de trabalho de buscar recursos em Goiânia, em Brasília. Trouxemos muitos recursos para a nossa cidade nesse período. Conseguimos melhorar muitas coisas, muito serviço público. Em 2020 foi o ano que eu fui convidado a trabalhar com o governador em Goiânia e passei os últimos 4 anos lá, até que no ano passado, no início do ano passado, mais uma vez tive a grata missão de poder voltar para o meu município para fazer as coisas acontecerem, para trazer uma evolução mais uma vez para o meu município, mas agora com a missão de ser candidato a prefeito. E assim foi, representando o meu grupo. Nós ganhamos as eleições do ano passado, de 2024, e desde então estamos aqui como prefeito, né, com essa missão grandiosa. É uma honra para mim representar o município que eu amo, o município que eu nasci, o município que eu saí, mesmo fora de Itajá, fui representar fora, né, um município que trouxe muitos recursos, mas que agora tem uma missão muito, muito maior, né, e muito mais efetiva, que é trazer o desenvolvimento, que é trazer alegria, que é trazer saúde, educação de qualidade para cada um dos meus itajaenses, dos meus amigos, dos meus irmãos, dos meus familiares,
da população querida, que é amiga, que é conhecida aqui. Um município pequeno onde todo mundo conhece todo mundo. Não poderia ser diferente o trabalho que a gente tem que fazer aqui, para que cada itajaense receba um município melhor, receba um serviço público de qualidade, que a gente possa cada dia engrandecer nossa cidade. Hoje eu só tenho que agradecer essa cidade, agradecer as pessoas dessa cidade que me escolheram, a minha gente, que me escolheu para estar aqui, para representar a nossa cidade. Agradecer a essas pessoas que construíram a história desse município, que fizeram ele chegar até aqui, e saber da missão que a gente tem, que nos deu, que me deu para a nossa equipe aqui de trabalho, para a gente poder realizar um grande trabalho e trazer para a nossa população o que ela merece. E vocês podem ter certeza que aqui não vai faltar trabalho, aqui vai cumprir com os nossos objetivos, que é acelerar a nossa cidade, fazer ela voltar a brilhar, como ela sempre brilhou no passado e que agora precisa brilhar de novo. Então, conta com a gente. E pessoal que está produzindo esse documentário, eu quero agradecer por vir ao nosso município, conhecer a nossa história e levar a nossa história de Itajá, que é a princesinha do Sudoeste, para esse Brasil afora. Muito obrigado. Nas minhas pesquisas em relação à cidade de Itajá, há uma particularidade interessantíssima, diz respeito ao apelido da nossa cidade. Todos nós sabemos que Itajá tem esse apelido de biscoito duro. E há uma razão para isso. Qual foi essa razão? É que, inicialmente, a cidade começou a ser edificada, a ser construída mais para o alto, mais precisamente ali depois do Jardim Planalto. E ali, quando eles iniciaram as construções, eles começaram a perfurar os poços, as cisternas. E a área subterrânea ali era difícil ser cavada, muito dura. E as pessoas que estavam cavando estavam sentindo uma dificuldade grande em fazer aquela perfuração. Numa certa ocasião, a senhora Mônica, que era detentora da pensão da cidade, ela resolveu, aliás, ela estava fazendo alimentação para essas pessoas. E no dia que esse apelido veio à tona, a senhora Mônica resolveu fazer biscoitos, e pelo fato de que faltou o fermento, o biscoito ficou muito duro. E ela disse, não tem outra coisa, nós devemos encaminhar tal como ficou. E a senhora Cótia e irmãs foram levar aquela comida para aqueles senhores que estavam cavando ali as cisternas. Chegando lá, eles foram comer, mas estava bastante duro. Mordeu e foi impossível. E um deles disse o seguinte, já que nós estamos construindo uma cidade, e essa cidade tem uma dificuldade de se fazer poço, ela deve ser chamada de biscoito duro, tal como esse biscoito que nós estamos comendo. Daí passou-se a chamar biscoito duro, de uma maneira jocosa, e o senhor Sebastião não gostou do apelido, e por consequência acabou pegando. E até hoje, nos dias atuais, as pessoas mais antigas gostam de se referir a Itajá como biscoito. O documentário apresentado foi realizado com o apoio da Lei de Incentivo Federal Paulo Gustavo, um importante mecanismo de fomento à cultura no Brasil. Essa iniciativa permitiu a viabilização do projeto, garantindo os recursos necessários para a produção e a valorização do audiovisual nacional. Agradecemos a todos que contribuíram para a realização deste trabalho e reafirmamos o nosso compromisso com a arte, a cultura e a democratização do acesso ao cinema.